Caros alunos, força máxima, mais uma vez aqui na aula de Biologia. Pessoal, nós iremos falar hoje sobre os biomas. Não só os biomas, mundiais, mas nós iremos também falar sobre os biomas brasileiros e alguns problemas que esses biomas podem vir estar passando. Aliás, muitos deles estão passando agora, né? Mas vamos lá. Eu vou passar para vocês as características relevantes de cada um dos biomas, fazendo com que você, de repente, olhando lá a questão, consiga, pegar uma dessas características e conseguir identificá-los. Vamos lá, pessoal? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que bioma em relação ao ecossistema, o bioma ele é mais expansivo, ele é maior, tá? E ele é caracterizado principalmente pela sua vegetação. Mas não porque pelos animais, pela sua fauna, e sim pela sua flora. Por que isso, gente? Porque os animais, eles não, às vezes, não são específicos, só eles não ficam ali. Muitos dos animais, eles acabam fazendo o quê? Transitando entre um bioma e o outro, entre um ecossistema e o outro, e às vezes na borda de um bioma, onde tem um ecossistema ali, esses animais podem estar o quê? Se deslocando. Então, os animais eles não são específicos, diferente da vegetação, já que são seres estáticos, vamos dizer assim. Eles não têm esse deslocamento, como os animais fazem, tá? Eles podem ser transportados, ser encontrados em outros locais pelo transporte dos animais, mas não são característicos. Vamos lá, pessoal? Bom, o primeiro ecossistema mundial aí que eu irei falar é a respeito da tundra, as tundras. E o que caracteriza pela tundra? São temperaturas baixíssimas, aonde essa temperatura ela chega em alguns graus Celsius negativos, tá? E maior parte do ano, esse solo se encontra congelado, baixíssimas temperaturas, se encontra congelado. E a vegetação da tundra é caracterizada por líquens e musgos, tá bom, pessoal? Líquens e musgos. E o que você vai encontrar, no caso, que é característico da tundra, é justamente o boi almiscarado, que parece um búfalo, mas a diferença entre o búfalo é aquele boi, que parece que ele tem um grande manto, um grande pelo, mas para justamente ele suportar temperaturas baixas desse bioma, tá? O próximo que nós iremos falar é a respeito da taiga ou das florestas de coníferas. Olha o que ele fala aqui, pessoal. Bioma frio igual a tundra, não é isso? Bem frio mesmo. Fica logo abaixo da tundra. Se você pensar no globo terrestre, você tem lá os polos. Logo abaixo desses círculos, das calotas polares, você começa a ter justamente esse ecossistema bem próximo, por isso que é bem frio. Abaixo da tundra, você vai ter a taiga ou as florestas de coníferas. Olha só, gente. Bioma frio igual a tundra, porém períodos quentes mais longos. Não quer dizer que lá seja quente, tá bom? É bem frio mesmo. Musgos e líquens igual aqui, mas o que realmente vai caracterizar, como eu falei, é a vegetação de coníferas, E também lá no caso da fauna você vai encontrar alces e esquilos, tá bom, pessoal? E o que são as coníferas? São as faias, são os carvalhos, são as árvores típicas. No caso das coníferas, os pinheiros, igual aquele que as pessoas tentam imitar no Natal, então, é bem característico de lá, porque nessa forma de cone, tá? Nessa forma de cone, vai fazer com que a neve, que no caso a chuva lá cai na forma de neve, elas não se deposite por muito tempo sobre essa árvore. Então ela, por ter inclinado igual um telhado colonial, a neve vai cair rapidamente, vai estar se deslocando dali e claro, as folhas são em forma de pequenas agulhas, justamente para não ocorrer o acúmulo de neve. Bom, o nosso próximo nosso bioma mundial são as florestas tropicais e as florestas tropicais pluviais. Olha só, pessoal, interessante.
Localizado na região equatorial do globo, tá? O solo é nuífero, com vegetação perene e latifoliada. Bom, primeira coisa, vamos falar sobre esses dois termos destacados aqui. Perene. Perene significa que fica longos períodos. A vegetação ela consegue manter a folha por longo período. E aí eu tenho perene. E latifoliada significa, né, folhas grandes, largas, justamente porque, por ficar na região equatorial do globo, aonde a temperatura é maior, justamente pela maior incidência de luz solar. Então, a temperatura ali são elevadas. Espera aí foi falado que é pluvial, alta temperatura, taxa fotossintética bem alta mesmo, uma grande liberação de vapor d'água. Então, as chuvas aqui são mais frequentes, justamente chamadas de pluvial, né? Chuva pluvial, e aí fazendo com que a umidade também seja, né, muito intensa. Quem é encontrado nesse tipo de bioma? São os mais variados. Normalmente a biodiversidade é muito grande, por ter uma temperatura mais equilibrada, um solo umífero onde brota a maioria dos vegetais, que é a base da cadeia alimentar, e a intensidade de chuva. Tá bom, pessoal? Uma grande quantidade de mamíferos, tá? Uma grande quantidade de répteis, insetos, justamente aonde essas florestas espalhadas pelo globo terrestre, né, na altura, na linha equatorial do planeta. E aí se faz ter, né, um bioma muito rico. As savanas, bioma caracterizado por clima árido, né? Igual ao nosso clima aqui, ó, um pouco mais quente, né? Como seria o nosso semiárido. Mas voltando aqui, falando das nossas savanas, né? Flora de arbusto, porque se a área da temperatura, né, é bem elevada, não tem uma grande oferta de água, então normalmente não vai ter uma vegetação tão bem desenvolvida assim, tá? Por isso que arbustos, gramíneas e árvores de pequeno porte. O que é caracterizado? Ó, foi falado aqui, gramínea, aquele que você pode chamar, né, de mato, aonde tem caracterizado também por uma árvore mais espassa da outra. Basta você lembrar da savana africana. Professor, só tem savana na África? Não. É incrível que pareça, nós temos aqui o que seria a nossa savana, bem similar seria o nosso cerrado, tá bom? Mas você tem na Austrália, você tem na região da Ásia, tá bom? E aí, o mais comum que as pessoas lembram da savana é justamente a savana africana. Você vê lá o leão, né? Ele se esgueirando, abaixado lá no mato, no capim, e ele, no caso, nas gramíneas, e ele vai conseguir, né, atacar a sua presa. Muitos deles depois levam para o alto de árvores. E por que são, às vezes, localizadas as presas, abatidas nas árvores? Porque são de fácil localização, já que uma árvore é mais espassa da outra. Normalmente, tá? A região da savana africana, ou das savanas, melhor dizendo. Pradarias ou campos. Pessoal, nós estamos indo das extremidades do globo em direção à região central. Como eu falei agora, né? Na região equatorial, a região mais quente. Mas olha só, nesse caso, vamos começar novamente a resfriar, né? Pradarias ou campos, bioma caracterizado por longos períodos de seca. Bom, longos períodos de seca, e nesse caso não porque é quente, porque é justamente um local onde não tem uma grande evaporação de água. Então é um local que você tem, né, uma vegetação de gramíneas, não tem nenhuma vegetação se destacando de grande porte, tá? Nem árvores de pequeno porte dificilmente vai se encontrar, e o animal característico de lá são as marmotas, os coiotes, tá bom? As marmotas principalmente. Lembrando que coiotes você encontra em outros biomas, tá? E lobos também. Foi? Desertos. O deserto, as pessoas costumam confundir deserto com savana, tá? São biomas diferenciados. Aqui no deserto, pouca umidade e temperatura elevada durante o dia.
a vegetação é xerófita. Mas antes de falar sobre a vegetação, vamos falar sobre a umidade. No deserto, ele é caracterizado justamente por uma amplitude térmica muito intensa. E o que seria amplitude térmica? É a diferença entre a baixa temperatura e a temperatura elevada. Essa diferença é muito acentuada, não é algo tênue, vamos dizer assim, é muito acentuado. Durante o dia chega até 50 graus, à noite chegando até temperaturas negativas. Olha só, gente, 50 graus e à noite, à madrugada, com temperaturas negativas. Então, esses seres têm uma ótima adaptação para conseguir viver, nesse bioma tão inóspito assim. E no caso dos desertos, falei sobre a vegetação xerófita, com a fauna de répteis, marmotas, ratos, cangurus, camelos e insetos. Tá? Nesse caso aqui, a vegetação xerófita, ela fala o seguinte, que é uma vegetação adaptada justamente para evitar a desidratação, a perda de água na forma de vapor para o ambiente. E como essa vegetação ela consegue superar isso? Se tornando mais suculentas, as folhas muito mais robustas, tá bom, pessoal? E no caso, a adaptação das folhas em forma de espinhos. Isso vai dificultar a desidratação daquele vegetal. São plantas xerófitas, tá bom? E algum desses seres, como o camelo e o rato canguru, na verdade, eles também evitam tá toda hora urinando, já que se urinar toda hora, liberando a urina, vai acabar desidratando, o que esse bioma não tem uma grande oferta de água. Já no caso dos nossos biomas brasileiros, os biomas do Brasil, esses são dentro do nosso país, já que o nosso país ele tem grandes dimensões e consegue comportar todos esses biomas aqui, entre outros. Aqui são os mais importantes, tá bom? Floresta amazônica. A floresta amazônica, que ela compreende desde o Acre, Ponta do Maranhão, o Pará, parte do Tocantins ali, a floresta amazônica ela é caracterizada pela grande umidade, vegetação de grande porte, como a castanheira, como as seringueiras, são uma vegetação muito intensa, mata fechada, a pessoa só vê aqueles guarda-chuvas verdes, que o nome correto é dossel, tá? E aí você tem essa grande vegetação na floresta amazônica. E ela também é rica por ter a maior biodiversidade do planeta. Não só de insetos, de peixe, a vegetação, algas. Gente, a biodiversidade dentro da Amazônia é altíssima, tá? É o local que tem a maior no planeta. E nesse caso da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela pega, os resquícios, o que sobrou dela hoje, desde o sul do Brasil até o Rio Grande do Norte, e pega toda essa faixa litorânea. Nesse caso da Mata Atlântica, ela recebe esse nome porque ela era banhada ainda dos resquícios, pelo Oceano Atlântico, pelo Oceano Atlântico, e daí recebe esse nome. E o animal característico, vamos dizer, símbolo da Mata Atlântica é o mico-leão dourado. Você tem outros seres que fazem parte da Mata Atlântica, desde tamanduá, gaviões, lagarto, uma gama muito grande ainda de anfíbios, tá? Tudo isso dentro da Mata Atlântica, aonde a vegetação ela é mais intensa, ela é mais fechada, normalmente corre de forma perene também, tá? A maior parte, folhas largas, latifoliadas, bem largas e robustas. Bom, o outro aqui nós temos é o cerrado. O cerrado ele fica bem na região central do nosso país. Fala-se muito que o cerrado ele é a transição entre a floresta amazônica, tão majestosa a floresta amazônica,
com a nossa querida Mata Atlântica. Então é como se as duas matas elas começassem a sofrer uma redução, pequena redução, e se encontrar na região central do nosso país, tá bom? O Cerrado é caracterizado por uma vegetação de árvores com casca grossa e retorcida, justamente para conseguir suportar os incêndios, que às vezes criminosos provocados, né, pelo ser humano, e algumas vezes esses incêndios são de forma espontânea, tá? Faz parte do ciclo desse grande bioma. E os animais que são encontrados ali? A ema, tá? A ema e o lobo-guará. Tamanduá-bandeira também é encontrado naquela região, tá? E esse bioma ele é caracterizado também por uma vegetação de gramíneas, onde boa parte desses animais consegue se manter, né, escondido e camuflado nesse ambiente, fazendo com que ele chegue, né, a ter uma grande quantidade de biodiversidade. Já os pampas, lá na região sul do nosso país, naquela região sul, os pampas eles vão ter uma vegetação ainda mais rasteira, tá? E ainda você vai ter uma região onde vai ter, como nós estamos falando do sul, da mata de araucária, aquela mata onde tem o famoso pião, né? Onde tem aquela semente lá que é o pião, que é bem característico de lá, e o seu dispersor, a gralha azul, caracterizado também por baixas temperaturas, tá, pessoal? A caatinga. A caatinga ela é considerada também chamada de mata branca. Por quê? As pessoas costumam ver aquela vegetação com poucas folhas, retorcidas, grande quantidade de espinhos, e às vezes acham que ela está seca, ela está morta. E não, gente, a caatinga é também um dos biomas que tem uma grande, né, diversidade, desde macaco prego, uma grande quantidade de mamíferos, tá bom? De mamíferos também, e também de insetos, sem falar dos répteis, tá? Uma grande quantidade de serpentes, lagartos, tá? São encontrados também na região da Caatinga. Fica lá na região do semiárido. Floresta, né, de cocais, ou as matas de cocais, na região, gente, aonde é característico onde você tem as palmeiras, tá? O grupo, né, essa família das palmeiras, tem aqueles coquinhos, babaçu, tem outros tipos, né, de palmeiras, e até mesmo os açaizeiros, né, os grandes açaís, e os palmitos, as palmeiras onde fornecem os palmitos. Mas enfim, como é chamada de cocais, aqui você tem uma variada realmente, né, da ideia de coco. E o animal característico são as araras, papagaios, maritacos, são justamente a fauna que se alimenta, né, desses cocos aqui. Manguezal. Eu gostaria de chamar a atenção para esse manguezal aqui, gente. Bom, o nome correto para esse tipo de bioma, vamos dizer assim, desse bioma aqui, o certo é estuário, tá bom? Mas caiu no dito popular, às vezes a pessoa pega e fala, mas o termo correto é estuário. Aluno força máxima fala estuário. Mas foi colocado manguezal porque provavelmente você vai ver uma questão e você vai saber do que se trata, tá bom? Esse bioma aqui, o estuário, ou manguezal, como queira chamar, ele é o encontro justamente da água doce, da água salgada. Ele fica a transição entre a mata fechada, a mata atlântica, né? Ou, nesse caso, a floresta amazônica, tá bom? E o ambiente de praia. E é nessa transição, nessa região aí, ó, que nós temos os estuários, os manguezais, tá bom? E você tem aquela água salobra justamente por essa mistura dessas duas águas. É um local onde serve de berçário, de criatórios, de peixes, de crustáceos, tá? E mamíferos também. Normalmente de aves e peixes, tá? Alguns crustáceos também conseguem
ter esse local como abrigo. E o Pantanal Mato-Grossense, que ele é caracterizado por planícies alagadas, planaltos, tá? O Pantanal Mato-Grossense e o Pantanal Mato-Grossense, que é a maior planície alagada do mundo, ela tem como animal símbolo o chamado tuiuiu, que é a árvore, né? A ave símbolo do Pantanal Mato-Grossense. Não pega só, gente, parte ali do Mato Grosso, pega uma outra região também, uma pequena parte, né, de outros estados. E não deixando de falar, no caso, as ameaças ao equilíbrio ambiental, justamente relacionado a esses biomas, tá? A esses biomas. Primeiro, o aquecimento global. O aquecimento global, ou seja, o aumento da temperatura média do planeta, pela aceleração, né, do efeito estufa, o que ocasiona o aquecimento global, devido às ações humanas, principalmente a queima de combustíveis fósseis. Mas como ele vai estar influenciando, né, no desequilíbrio? Primeiro, em temperatura. Alguns animais definem o sexo, tá, deles, o nascimento, através da temperatura. Isso está relacionado muito a questões climáticas. O surgimento de novas vegetações, alterações, nichos ecológicos, às vezes eles se dão por temperaturas e eles podem estar sendo eliminados, alguns seres. Tá? Chuva ácida, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, você pode ter o dióxido de enxofre ou de nitrogênio. Aí está formando a chuva ácida. Essa combinação pela queima de combustíveis fósseis no ambiente forma a chamada chuva ácida, que forma desde o ácido nitroso como o ácido fúrico. O sulfúrico, gente, desculpa, ácido sulfúrico. E esse ácido sulfúrico, né, formado aí, no caso, pelo enxofre, ele pode causar problemas de pele e não só isso, pinturas de carro, destruição de fachadas de prédios, tá? De estátuas também, de monumentos, você vê lá todo queimado, manchado, aquilo ali é também pela ação da chuva ácida, tá ok? E inversão térmica. E o que vem ser a inversão térmica? É as faixas de temperaturas na atmosfera, aonde uma sobe e a outra desce. Normalmente, essa faz com que a grande quantidade de poluentes, ao invés de a temperatura, a faixa de ar quente subir e a fria descer, acaba ocorrendo o contrário. Então, ela não vai ocorrer essa troca, fazendo com que os poluentes eles não se dissipem. E eu tenho a inversão térmica, justamente por essas faixas não serem aquecidas e sofrer essa alteração. Buraco na camada de ozônio. Principalmente pelo uso de gases dos chamados CFCs, os chamados clorofluorcarbonetos, acabam quebrando a molécula de ozônio, ou melhor dizendo, de azoto. E ao quebrar essa camada de ozônio, né, faz com que regiões da nossa atmosfera, esse elemento ele comece a ficar mais ralo. Não é literalmente, né, um buraco, mas ela acabando ficando mais rarefeito, né, a quantidade, a intensidade desse elemento ali, permitindo a maior entrada de raios UVs, maior intensidade dos raios solares e causando um dos problemas, justamente o aquecimento global, entre outros também. Então, gente, quando se fala desses eventos aqui, um está interligado ao outro. E por último, o processo de eutrofização das águas, tá? E o que vem ser eutrofização? Trófio, né? Vem de trófo, vem de nutrição. E o que seria a eutrofização das águas? A eutrofização das águas é justamente pela ação humana. Uma grande quantidade de nutrientes, seja principalmente pelo esgoto, né, doméstico, sem tratamento, que nós chamamos de esgoto in natura, esse esgoto sem tratamento, uma grande quantidade de nutrientes são jogados dentro dos sistemas hídricos, desde rios, sistema lagunar também, principalmente o que mais sofre, tá?
o sistema lagunar. E aí, essa grande quantidade de nutrientes faz com que bactérias e cianobactérias comecem a proliferar, formando aquele verdadeiro tapete verde. Quando esse tapete verde se forma, ele impede que os raios solares penetrem na coluna d'água e a vegetação lá embaixo, as algas, consiga receber esses raios solares, fazendo com que eles façam a fotossíntese, fazendo a fotossíntese. E aí a fotossíntese fica prejudicada, aonde a vegetação ela acaba sendo morta pela falta de oxigenação e de fotossíntese, e isso faz com que ocorra a morte desse vegetal. Ao ocorrer a morte desse vegetal, começa a sofrer a decomposição desse vegetal lá. Essa decomposição, essa matéria orgânica acaba liberando gás metano, alterando todo esse ambiente, e esse ambiente ele acaba, vamos dizer, impactado, tá? Justamente pela grande quantidade de nutrientes que é liberado na água, formando essa camada. Todos os seres que dependem da fotossíntese que ocorreria dentro da coluna d'água faz com que esses seres morram pela falta de oxigenação e a liberação desses gases, principalmente o metano, pela decomposição da matéria orgânica. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que tenham gostado. O que nós falamos hoje é justamente o capítulo 8 aí que nós falamos sobre os biomas mundiais. É isso aí, pessoal. Tá? Um forte abraço a todos e até a próxima.